no sentido de nós trabalharmos com a possibilidade de criar situações de não reprodução do capital. Ou seja, aproveitar exatamente as relações que não são capitalistas e tentar estimulá-la e torná-la predominante. E a maior utopia é estudar, aprender e acreditar que, sabendo, a gente poderá transformá-lo. Essa é uma utopia. Não é? Vamos dar início à nossa última mesa redonda do nosso evento, CIMEGE, intitulada Lógicas Econômicas e Práticas Espaciais Contemporâneas, entre a reestruturação, novos serviços, incorporadoras e financiarização. Gostaria de chamar, com prazer, o professor doutor José Bozaquielo, da UFC, professor doutor Rodrigo Hidalgo, da PUC do Chile, professora doutora Flávia Elaine da Silva, da UF. Tá ruim, então estou sem voz. Atendendo a pedido da Sandra, falar à distância. Boa tarde. Eu quero também agradecer ao convite para estar compondo essa mesa nesse seminário tão importante. Quero agradecer à comissão organizadora, falar da satisfação que eu estou sentindo de estar trabalhando aqui na PUC Rio, no Departamento de Geografia, na pós-graduação. Eu sou carioca, já radicado, andando pelo Brasil há muitos anos, trabalhei no Paraná, estou no Ceará há 39 anos, e retornar agora para trabalhar, depois de tanto tempo, né, fora do Rio de Janeiro, e aqui eu encontro um ambiente extremamente agradável, um ambiente muito rico, com muita inquietação científica. Tive a sorte de administrar uma disciplina um pouco rápida com alunos excelentes, extremamente interessados, e colegas, até agora, que só me dão muita satisfação. E eu não posso deixar de dizer que aqui também eu reencontrei, no ambiente de trabalho, um colega que nós já somos amigos há 48 anos, somos colegas do IBGE. Ele detesta quando eu falo isso, mas fomos colegas 2 anos, eu fiz 2 anos no IBGE. E também não posso deixar de falar, como ex-presidente da AGB, a importância que a PUC Rio representa para todos nós da AGB, da Geografia, pois no momento de crise aguda da entidade, de crise aguda da geografia brasileira, a PUC abriu suas portas em 1980 para que nós aqui realizássemos o nosso evento. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui na mesa, fico até emocionado em falar que foi um momento em que o professor Milton Santos teve um papel preponderante nessa reunião de 80. O professor Michel Rochefort também veio para essa reunião, para esse encontro da GB. Então, foi um momento significativo da história da geografia brasileira. Agora, com relação ao tema que eu vou tratar, eu nunca tinha tratado do tema da financiarização na perspectiva da metrópole. O texto, como vocês viram, eu vou tratar Metrópole e Arte, exposições itinerantes no contexto das novas configurações espaciais na economia globalizada. É uma pesquisa, eu não tenho proposta, não tenho trabalho final, eu estou em fase de pesquisa, mas nós vamos observar... Você coloca, por favor. Eu vou seguir o roteiro Cidade e Arte rumo à metrópole,
os grandes museus e suas maravilhosas coleções, as cidades e as artes do Brasil, a cidade, o museu e o universo das artes, metrópole, arte e reprodução do capital monopolista, Rio de Janeiro e São Paulo, no centro das atenções, Fortaleza, no circuito das grandes exposições temporárias, e algumas considerações para encerrar o texto até o momento. O meu diálogo, eu estou tratando na perspectiva da cidade e cultura e da arte e cultura. Estou dialogando com o Coelho Neto, com Almeida, estou dialogando com Manuel Delgado, estou dialogando com Milton Santos, com Harvey, estou dialogando com vários autores que tratam da questão. Não é comum, a geografia não tem tratado a questão da arte e, principalmente, essa possibilidade de obtenção de lucros, de retirada de capital monopolista a partir de objetos de arte, produção de arte e a mercantilização dos objetos de arte a partir dos ricos acervos dos museus internacionais, principalmente museus como o Museu Britânico, como o Museu do Louvre, como o Museu d'Orsay. Então, eles têm um acervo muito rico e eles não podem colocar, tem um acervo técnico ainda que fica em depósito. A partir daí, então, eles encontraram, nesse momento da política, da neoliberalização da economia, esse momento, como, então, do contexto da reestruturação produtiva, como que essas instituições têm que sobreviver. Então, a busca de lucro, de obtenção de capital, a partir da arte, se deu com a organização de grandes exposições itinerantes. Então, elas são vendidas, e vocês poderiam me perguntar, e a metrópole? Porque só a metrópole tem condição de acolher, só cidades que têm grandes equipamentos, grandes infraestruturas, porque a montagem de uma exposição itinerante ela é planejada com anos de antecedência. Quando nós chegamos nos os dois centros que eu vou estudar, no Rio e São Paulo, que estou estudando, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, e o Centro do Rio e o de São Paulo, e a Unifor em Fortaleza, a Fundação Edson Queiroz, nós vamos ver o que é, quando nós entramos numa exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil, ela está perfeita, né? Parece que sempre esteve ali. E, no entanto, quantos anos de antecedência, as equipes técnicas que estão envolvidas, equipe técnica na preparação, a escolha temática da exposição, a seleção dos artistas, a seleção técnica, os seguros, a busca por seguradoras especializadas, a busca de empresas de transporte especializadas, a curadoria. Então, ela vai passando por equipe técnica, ela vem com todas as normas de refrigeração, de segurança das obras, de segurança dos que vão visitar o museu naquele período. Então, o estabelecimento que vai acolher a exposição, ele tem que ter instalações especiais, ele tem que oferecer condições físicas, objetivas, condições técnicas extremamente bem controladas e fiscalizadas para que essas exposições possam ser instaladas. Então, tem um trabalho prévio e tem o trabalho que o mercado, né, como ele vai percorrer essas cidades, qual é o percurso, como é que ele vai chegar na Cidade do México, no Rio de Janeiro, São Paulo, às vezes também. O Banco do Brasil mantém centro cultural no Brasil, primeiro no Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte e Brasília não pegam todos os circuitos. Rio e São Paulo, praticamente todos os circuitos. Então, essas exposições, quando elas chegam, então vejo o trabalho prévio e o trabalho aqui
de preparação para a instalação. Então, vejam, a metrópole é uma condição para receber. Temos que ter aeroportos equipados, com capacidade de receber aviões de grande porte. Então, não é qualquer cidade. Então, a metrópole se faz como um espaço privilegiado para que haja essa circulação de obras de arte convertidas em bens, nesse momento em que ela faz parte do acervo, mas o que fica mercadificado, o que é mercantilizado? É a exposição, é a passagem, a obra de arte, o que ela é? Ao mesmo tempo que ela é o sujeito, ela dá sentido à exposição, também ela é o objeto concreto da contemplação, seja ela um quadro, seja uma escultura, seja documentos. E tudo isso se inscreve no contexto da criação dos grandes museus do século XVIII. Museu Britânico, Museu do Louvre. Primeiro, esses dois grandes museus criados para a própria glória de estados crescentes a partir de uma economia capitalista mercantil, como que eles vão se realizando, eles que eram uma espécie de espaço da antiguidade, de guardar vestígios da história, seja da história etnográfica, da história etnológica, da própria história daquele povo e de suas realizações, como que ele se dá, como que ele ultrapassa esse momento e ele passa a ser também espaços de competição urbana e de competição nacional, seja o que representa o Museu Britânico para toda a Inglaterra e toda a comunidade britânica, o que é que significa, e para o Reino Unido, o que significa o Louvre. E, a partir da própria valorização da arte, como que os museus vão se multiplicando, principalmente, eles vão representando a expansão colonial da Inglaterra e da França, os museus vão se diversificando nessas capitais europeias, não só em Londres e em Paris, mas também na Espanha, também em Lisboa, como eles e em outras cidades que tiveram a experiência colonial desde o início, e as tardias, né, como vai ser o caso da Bélgica e da Alemanha, e bem depois da Itália, bem por último da Itália, mas principalmente a Inglaterra, França, Espanha, Portugal, embora o Museu Pérgamo, em Berlim, seja um dos mais expressivos. Então, esses museus, eles crescem e passam a recolher material, obras de arte, obras que são verdadeiros roubos, né, que são realizados. O que foi feito com a Grécia tem mais cariátides em Londres do que na Acrópole, né? Então, nós vamos ver templos inteiros montados no museu, templos gregos no Museu Britânico e um campo escultórico, o que tem de escultura greco-romana, egípcia no Museu do Louvre. É muito mais material guardado do que exposto. O acervo é enorme. Da expansão napoleônica, então, é impressionante o que tem, o que tem de acervo. Então, o museu tem essa perspectiva, mas ele não estava inscrito no contexto dos centros culturais, eles eram museus. Mas com o Bobourg, né, quando é criado o Bobourg já é centro cultural. Ele é criado numa outra concepção, ele abriga biblioteca, coleções, instalações, e a partir do Bobourg já tínhamos tido a criação de centros culturais antes do Bobourg, mas é ele que se consolida com o projeto arquitetônico do piano, e ele, então, a partir desse momento, ele cria um modelo de centros culturais pelo mundo, e o Brasil, então, começa a criar também centros culturais, no final da década de 80, a criação do Centro Cultural do Banco do Brasil, depois já o de São Paulo, e no Rio, vejam o que nós temos: Centro Cultural dos Correios, Centro Cultural da Light, Centro Cultural Caixa Cultural. Então,
essa expansão de centros culturais que também assumem função de museu. E quero falar um pouco da minha motivação, por que eu fui trabalhar esse tema, né? Então, o texto ele aborda a inserção do Brasil no cenário das artes a partir da discussão da análise das exposições itinerantes, como eu já falei. Aí, veja, quando eu li a notícia, né, Brasil tem exposição mais visitada do mundo e críticos explicam o fenômeno. Mostra o Mundo Mágico de Escher, no Centro Cultural Banco do Brasil, ficou no topo do ranking. Curadores falam no G1, no portal da Globo, sobre o que foi o sucesso alcançado por essa exposição e outras exposições que foram montadas no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Centro Cultural de São Paulo e, posteriormente, em Brasília. Não acompanhei nenhum de Belo Horizonte, que eu vou trabalhar, estou trabalhando com Rio e São Paulo. Aí vejo, então, o que foi essa do Escher, e eu vou antecipar aqui a discussão para quem observa filas e filas, né, de pessoas interessadas, demoram 2 horas, 2h30, para ter acesso. Aqui no Rio de Janeiro tem sido comum 2 horas, 2h30 na fila para ter acesso a uma exposição. Grupos e grupos de estudantes que chegam com seus professores, todos com caderneta de anotação e percorrendo, fazendo selfie juntos de obras mais importantes, quando é permitido fotografar. Então, vejo, esse interesse todo, ele também provocou em mim uma indagação. Por que, num país com um índice tão elevado de analfabetismo funcional e com índices tão baixos de escolaridade, por que tanto interesse no museu? Então, estou dialogando com autores que estão trabalhando o conceito de museumania, né? Então, nós estaríamos atravessando um momento da museumania e a supervalorização de determinados espaços culturais, né, dos centros de cidade, principalmente, a edifícios mais antigos, que têm favorecido essa ocupação. Então, aqui detalhes da obra do Escher, que fez um enorme sucesso, né, por favor, um enorme sucesso quando... E pode passar. Então, os grandes museus, então já está como que eles se consolidam, como eles vão, então, começar a alugar, né, fazer essa itinerância com essas exposições, e o sucesso que ele vai fazer também, como que eles se inscrevem, né, no potencial paisagístico e cultural das cidades. Então, vejam, além desses museus convencionais,